Você está frustrado porque acha que não tem apoio suficiente. Nessa nova perspectiva, a maior força do universo está respirando em sua direção agora. Se você começar a passar nesses testes sem depender das pessoas, você não só viverá mais confiante e seguro, mas acredito e declaro que, como Gideão, você vai superar obstáculos que parecem intransponíveis, realizar sonhos que pareciam impossíveis e alcançar a plenitude do seu destino em nome de Jesus. Eles não podem impedir o seu destino. O que dizem ou fazem não pode anular o plano de Deus para a sua vida. Joel Osteen, Não Confie em Ninguém. Dublado por Fernando de Souza. Que tal abençoar vocês para que a alegria entre em suas casas? E se você estiver em nossa região, passe por aqui e faça parte de um dos nossos serviços. Eu prometo que você vai se sentir em casa. Vou começar com algo engraçado. Ouvi falar desses 3 filhos que saíram de casa e saíram e prosperando, eles voltaram para casa com presentes. Eles compraram algo para sua mãe idosa. O primeiro filho disse que construiu uma casa grande para a mamãe. A segunda disse que comprei um carro chique para ela. O terceiro filho disse que a mãe adora ler a Bíblia, mas você quase não consegue ver mais. Alguns meses depois, comprei para ela um papagaio especialmente treinado que pode citar a Bíblia inteira. Eles receberam uma carta de sua mãe. Dizia: Milton, a casa que você construiu para mim é muito grande. Gerald, o carro que você me comprou é muito pequeno. Mas, meu querido Donald, seu presente simples é meu favorito. O frango estava delicioso. Diga como se quisesse: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que é porque eu sou. Tenho o que diz, posso fazer o que diz que posso fazer hoje. Estarei falando com a palavra de Deus. Vou confessar com ousadia. Minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Deus o abençoe. Quero falar com você hoje sobre não depender das pessoas. É ótimo quando as pessoas acreditam nos Estados Unidos, nos incentivam e nos fazem sentir valiosos. Adoramos quando nosso cônjuge elogia, um amigo está lá para nos encorajar ou um colega de trabalho fica até tarde para nos ajudar no projeto. Deus usa pessoas para ajudar a nos mover em direção ao nosso destino. Mas aqui está a chave. Você não pode se tornar tão dependente das pessoas a ponto de obter seu valor pela forma como elas o tratam. É fácil se tornar viciado em elogios, viciado em incentivo, viciado em torcer por você agora. Você confia neles para mantê-lo se sentindo bem consigo mesmo, para estar sempre lá, para validá-lo, para fazer você se sentir aprovado, como uma droga, trabalha horas extras para tentar ter aprovação. O problema é que você está tentando obter das pessoas o que só Deus pode dar, onde o seu valor não vem de outra pessoa, vem do seu Criador. Se você confiar nas pessoas, ficará desapontado. As pessoas irão decepcioná-lo. As pessoas ficarão ocupadas e não estarão presentes quando você precisar. Às vezes, as pessoas até se voltam contra você. Nas Escrituras, Pedro era amigo íntimo de Jesus. Eles estavam juntos dia e noite. Mas quando Jesus mais precisou de Pedro, quando ele estava prestes a ser crucificado, Pedro negou que conhecesse a Cristo. Jesus poderia ter ficado chateado com Deus. Eu não entendo isso, porque meu amigo não estava lá para mim. Ele teria perdido seu destino, parado de depender das pessoas. O que elas fazem ou não fazem, isso determina o seu valor. O que elas lhe dão ou não dão, você não pode impedir seu propósito. Deus soprou sua vida em você. Ele o coroou com o favor dele. Então,
Pare de esperar que as pessoas o aprovem para começar um negócio. As pessoas podem não encorajá-lo, você pode encorajar a si mesmo. As pessoas podem não fazer você se sentir especial, você pode se sentir especial. Sou filho do Deus Altíssimo, eu sou único, sou uma obra-prima. Você terá relacionamentos melhores. Se você começar a se validar, estará sempre dependendo de outra pessoa. Você se tornará um fardo carente, esperando que outras pessoas o mantenham consertado. Posso contar a vocês sobre seus familiares? Eles já têm problemas suficientes, com os quais estão lidando para não voltarem para casa e terem que trabalhar com você por 3 horas. E isso não é apenas machucar você, é injusto com as pessoas que Deus colocou em sua vida. Eles não são responsáveis pela sua felicidade. Eles não são responsáveis por mantê-lo animado. Não coloque pressão extra sobre eles. Aprenda a receber você mesmo o valor de seu Pai Celestial. Se você basear isso no que as pessoas lhe dão, se elas mudarem de ideia e pararem de fazer isso, você se sentirá desvalorizado. Mas quando você vai a Deus para obter isso, ninguém pode tirá-lo. Não depende de como alguém te trata, como te fazem sentir, quantos elogios te fazem. Depende do fato de você ser filho de Deus Todo-Poderoso e você sabe, Ele já te aprovou. É aí que você está obtendo seu valor. Farei isso. Meus pais não me criaram para cavalgar. Não tive uma boa infância. Minha esposa nunca me elogia. Meu chefe não me deu o crédito que mereço. Eu vejo isso com respeito. Se você não entendeu, você não precisava. Eles não podem impedir o seu destino. O que dizem ou fazem não pode anular o plano de Deus para a sua vida. Livre-se da negatividade daquela pessoa que se afastou. Você errou, fez comentários ofensivos. Não acredite nas mentiras de que você não é talentoso o suficiente, suficientemente bom. Eles não determinam seu valor. O único poder que as pessoas têm sobre você é o poder que você dá a elas. Jesus fez com que todos os tipos de pessoas se voltassem contra ele. Políticos, líderes religiosos, críticos, tentando desacreditá-lo, fazendo-o se sentir inferior, fazendo com que ele desistisse. Ele poderia ter mordido a isca. Não devo ser muito especial para ouvir o que eles estão dizendo. Veja como eles estão me tratando. Mas Jesus entendeu esse princípio. Ele sabia que o seu valor não vinha das pessoas, veio de seu Pai Celestial. E ele disse a eles em João capítulo 5 que sua aprovação ou desaprovação não significa nada para mim. Ele estava dizendo que não preciso da sua aprovação para me sentir bem comigo mesmo. Não preciso do seu incentivo, do seu apoio para me manter seguindo em frente. Paulo disse isso desta forma em Filipenses: sou autossuficiente na eficiência de Cristo, não em nossas próprias forças, mas quando sabemos que o Criador do Universo vive e Ele nos capacitou, nos ungiu, não precisamos ter uma aprovação tão boa das pessoas. Quando as pessoas nos encorajam ou quando nos animam com o que estou dizendo, não se tornem dependentes disso. Se alguém não está lhe dando o que você espera, eles não estão validando você. Está tudo bem? Você pode se validar, você pode se aprovar. Você é autossuficiente na eficiência de Cristo. Você pode se sentir bem com quem você é, sabendo que Deus escolheu você, criou você à sua imagem e colocou sementes de grandeza em seu interior. O que estou dizendo? Você não precisa do elogio de outra pessoa. Você não precisa receber os aplausos das pessoas. Você recebe os aplausos daquele que mais importa, do Deus que trouxe o mundo à existência. Prefiro os aplausos dele do que os aplausos das pessoas. Bom, se eu conseguisse convencer essa pessoa a gostar de mim, ela conhece muita gente, então talvez algumas novas portas se abrissem. A Escritura diz que a promoção não vem das pessoas, vem do Senhor. Deus sabe onde estão
todas as oportunidades. Ele pode fazer as coisas acontecerem para você sem que você tenha que convencer alguém a gostar de você. Você não precisa brincar com as pessoas para tentar ganhar seu favor. Se eles não querem ser seus amigos, a perda é deles e não sua. Faça um favor a si mesmo e siga em frente. Não faz parte do seu destino. Deus tem conexões divinas com pessoas. Ele já está alinhado lá no seu futuro. E às vezes a razão pela qual as pessoas não nos dão o que precisamos é porque elas não têm. Ninguém deu a eles. Eles não viram o modelo crescendo. Se não fossem criados demonstrando carinho com pessoas, expressando sentimentos, sendo bons uns com os outros. O problema é que eles não têm nada para dar se você estiver tentando obtê-lo deles. Você vai ficar frustrado. Por que você não os deixa fora de perigo e vai a Deus? Deus tem tudo se você aprender este princípio de não confiar nas pessoas, mas ir até Ele para obter encorajamento, para a sua aprovação para si mesmo. Então você não viverá estressado, porque alguém não está lhe dando o que você espera. Se ninguém estiver elogiando você, você pode se elogiar e levantar de manhã. Olhe-se no espelho. Bom dia, sua coisa bonita. Chame pela fé. Deus chamou você de uma obra-prima. Diga o que Deus diz sobre você. Eu sou forte, sou saudável, sou único e altamente favorecido. Você tem que se fortalecer. Incentive-se e elogie-se. Você não pode confiar em seu cônjuge, seus pais, seus filhos, seu professor, seu pastor. Eles podem ter boas intenções, eles podem amar você, mas ninguém pode satisfazer todas as suas necessidades. Só Deus pode. Você está apenas olhando para as pessoas. Eventualmente, você vai ficar ressentido e amargo. Comece a usar isso contra elas. Isso vai azedar o relacionamento. A verdade é que não é culpa deles. Talvez eles tenham problemas. Eles poderiam estar se saindo melhor em algumas áreas. Mas, se você não confiar nas pessoas, em vez de recorrer a Deus, então você não dependerá do que alguém faz. Se eles não estão lhe dando o que você precisa, e essa era a única maneira de conseguir, então eles controlariam seu destino. Deus não desenhou o plano para a sua vida e disse: tudo bem, tudo depende se essas outras pessoas fizerem o que é certo, se elas te encorajarem, se elas te animarem, se elas nunca te decepcionarem. Em vez disso, Deus colocou tudo o que você precisa ao seu alcance. Por que eles não me elogiam? Porque eles não serão meus amigos? A atitude certa é que ninguém me deve nada. Não preciso do crédito do povo, dos aplausos, do apoio, dos elogios. Eu sou autossuficiente. Eu sei onde ir para tudo o que preciso. Meu pai foi criado muito pobre numa fazenda de algodão durante a Grande Depressão. Ele dificilmente tinha comida suficiente, qualquer roupa, uma educação limitada e uma infância muito difícil aos 17 anos. Meu pai entregou sua vida a Cristo e ele deixou a fazenda e começou a ministrar. Anos depois, quando estava na casa dos 40 e se tornou um ministro de sucesso, ele começou a pensar em como foi criado e em todas as coisas que teve de suportar. Aos 17 anos, meu pai entregou sua vida a Cristo e ele deixou a fazenda e começou a ministrar. Anos depois, quando estava na casa dos 40 e se tornou um ministro de sucesso, ele começou a pensar em como foi criado e em todas as coisas que teve de suportar. Ele se pergunta por que seus pais não lhe deram uma infância melhor, por que ele teve que ficar sem comida e sem uma boa educação. Todas essas lembranças negativas encheram sua mente e ele começou a pensar que isso não estava certo. Eles deveriam ter feito melhor, eles não me deram o que eu precisava. Ele ficou tão agitado com isso. Ele estava prestes a viajar de volta para a cidade natal de seus pais e confrontá-los e dizer-lhes o que pensava. Pouco antes de sair, ele ouviu algo lá dentro dizendo que eles fizeram algo errado com você, não foi? Ele disse que sim, com certeza fizeram. Disse que não era justo.
uma vez que eles não lhe deram o que você precisava? Ele respondeu: não, não foi justo. Como você acha que teria feito se estivesse no lugar deles? Sem renda, com o fechamento do banco, sem ninguém para comprar o chalé, com 6 filhos e sem gerar eletricidade, sem máquina de lavar, nenhuma conveniência moderna. Nessa conversa, muda a perspectiva do meu pai. Então, ele percebeu que seus pais fizeram o melhor que puderam com o que tinham. Eles não podiam dar a ele o que não tinham. Por que você não deixa as pessoas em sua vida fora de perigo? Talvez eles tenham feito o melhor que puderam. Podem ter tomado decisões que você não entende e que parecem colocá-lo em desvantagem. Mas você precisa se colocar no lugar deles. Talvez ninguém tenha dado a eles o que eles precisavam para dar resultados financeiros. Ninguém lhe deve nada. Deus está mantendo todos os registros. Ele viu tudo o que aconteceu em sua vida. A injustiça, o mal. Essas pessoas não podem fazer por você. Eles não podem curá-lo. Somente Deus pode dizer que lhe daria a beleza em troca das cinzas. Ele pagaria o dobro pelas coisas injustas que aconteceram. Pare de esperar que as pessoas compensem isso com você. Pare de tentar fazer com que alguém se desculpe e admita isso. Eles estavam errados em lhe dar o que não tem. Se você for a Deus, você conseguirá obter o melhor. Ele tornará o resto da sua vida mais gratificante e gratificante do que teria sido se isso tivesse acontecido. Foi isso que meu pai fez. Ele deixou passar. Ele percebeu que seus pais não poderiam lhe dar o que não tinham e que ele passou a viver uma vida abençoada, próspera e bem-sucedida. Quando você deixa as pessoas fora de perigo e desiste de tentar fazer com que elas tenham um desempenho perfeito e mantê-lo fixo, não apenas a vida delas será melhor, mas seu relacionamento melhorará. Não importa o quão boa seja uma pessoa, ela não pode lhe dar tudo o que você precisa. Percebi que não posso atender a todas as necessidades de Victoria. Posso fazer o meu melhor, posso elogiá-la, incentivá-la e tratá-la com respeito, mas eu sou humano, tenho defeitos. Se ela apenas olhar para mim, ficará decepcionada, mas se você olhar para Deus, nunca ficará desapontado. Nenhuma pessoa tem 100%. Já ouvi dizer que em um relacionamento, o máximo que a outra pessoa terá é 80% do que você precisa. Sempre haverá 20% que eles não podem te dar. Se minha esposa estiver faltando muito mais do que 20%, pense dessa forma. Se ela tivesse mais, ela teria se casado com você? Parte dos 20% que faltam é que Victoria precisa, é que não gosto de falar muito. Você me vê aqui em cima e parece extrovertido, mas no privado sou mais quieto e reservado. Conversa fiada não é das minhas coisas favoritas. E sim, é em casa. Conversamos, rimos e nos divertimos juntos. Mas Victoria e sua família podem conversar por horas. Eles se divertem. Certa vez, estávamos almoçando em nossa casa com toda a família dela em cerca de 30 minutos. Quando terminei de comer, pedi licença e fui até os fundos assistir aos jogos de futebol, 3 horas e meia depois. Voltei e eles ainda estavam sentados à mesa. Ninguém se mexeu? O funcionário disse que não fomos a lugar nenhum. Eu disse: do que vocês estão falando? Victoria não disse nada. Eles não falam sobre nada mais do que qualquer pessoa que eu conheço. Mas a chave para um bom relacionamento é reconhecer os pontos fortes e fracos da outra pessoa e em seguida dar-lhes espaço para serem quem são, espremê-los em sua boca. Mas eu aprecio a Victoria. Ela não diz: você virá aqui e nos visitará por 3 horas e meia. Vou ficar chateado. Eu vou te dar uma bronca. Ela reconhece que isso faz parte dos 20% que eu não tenho e agradeço a Deus todos os dias por não ter conseguido. Mas Victoria, ela não tenta me apertar. E mais importante ainda, ela não tenta conseguir algo de mim que eu não tenho. Se você depende de outra pessoa
para atender a todas as suas necessidades, torna-se tudo em sua vida. Você vai ficar desapontado. Você tem que deixá-los fora de perigo. Às vezes, Deus nos deixa passar por períodos em que não estamos recebendo o que esperamos das pessoas de propósito. Ainda assim, faça com que elas se segurem para nos ensinar a não confiar em outra pessoa, mas para obter nosso incentivo. Quando eu comecei o ministério em 1999, eu estava muito inseguro e muito inseguro de mim mesmo. Eu nunca tinha feito isso. Meu pai teve aquele ataque cardíaco e foi ficar com o Senhor. E eu estava tão preocupado com o que as pessoas pensavam, se eu estava fazendo isso bem o suficiente para que eles me aceitassem. Depois dos cultos, quando conversei com os visitantes e pessoas diferentes, das quais vi de elogios de pessoas que disseram: "Foi bom hoje, eu realmente gostei." Esses comentários foram como água para uma alma sedenta. Recebi minha aprovação, minha validação das pessoas, e sinto que Deus usa isso para nos manter em movimento. Mas, em algum momento, como uma mãe, nós somos um bebê tirado da mamadeira para que a criança possa crescer. Deus vai te livrar de ter que receber elogios das pessoas. Os aplausos das pessoas não significam que isso nunca vai acontecer. Isso significa que você chegará a um lugar onde não dependerá de outra pessoa torcendo por você para que possa se sentir bem consigo mesmo. Você não depende deles elogiando você e mantendo-o atualizado. É bom ouvir isso, mas você desenvolveu essa autossuficiência. Você não depende da aprovação das pessoas. Você vai a Deus para obter sua aprovação. No primeiro ano, comecei a ministrar. Toda vez que me levantava para falar, as pessoas torciam por mim. Eles foram muito encorajadores, muito leais e solidários. Sempre que eu saí da plataforma, Victoria era uma joia incrível. Você fez tão bem que poderia ter sido a pior mensagem do mundo. Sempre pude contar com ela para me dizer que era bom. E eu sei que às vezes ela estava mentindo, mas eu precisava disso naquela época. Um dia, acabei de terminar minha mensagem de cerca de 1 ano e saí da plataforma e Victoria não disse uma palavra. Fiquei ali e esperei por muitas oportunidades. Nada ainda. Eu pensei que ela estava apenas preocupada, pensando em outra coisa. Saí para visitar os visitantes e conversar com diversas pessoas. Nenhuma pessoa me elogiou pelo meu sermão. Normalmente, todas as outras pessoas dizem algo apenas por educação. Achei que eles estavam pregando uma peça em mim. Saí de lá tão desanimado que cheguei em casa. Minha cachorrinha ouve nosso carro chegando. Ela está sempre na porta dos fundos. Estou tão feliz em me ver pulando em cima de mim. Eu abro a porta, meu cachorro nem estava lá. Então, é só você fechar os olhos e voltar a dormir. Deus usará seu cachorro até para trabalhar em você. Olhando para trás agora, eu percebo que Deus estava me ensinando a não confiar no que as pessoas pensam para ter seus aplausos e sua aprovação. Se eu não tivesse aprendido isso naquela época, eu não estaria aqui hoje, porque quanto mais alto Deus te levar, mais desaprovação haverá, mais oposição, mais crítica. Se você está baseando seu valor em como as pessoas estão tratando você, no quanto elas estão torcendo por você e você está tentando manter todos eles felizes, você nunca se tornará tudo o que Deus o criou para ser. Naqueles primeiros anos, se eu ouvisse um comentário negativo, isso estragaria todo o meu domingo. Vou para casa, essa garota está pensando que eu não fiz o suficiente, mas agora que fui desmamado da mamadeira, por assim dizer, ouço algo negativo e não me incomoda. Percebo que, desde que eu esteja fazendo o meu melhor para honrar a Deus, não preciso da aprovação das pessoas. Tenho a aprovação de Deus Todo-Poderoso. Aqui está a coisa: você nunca vai deixar todo mundo feliz. Pare de tentar agradar as pessoas. Quando chegar ao fim da sua vida, você não vai ficar diante das pessoas e prestar contas. Você vai ficar diante de Deus. Ele não vai dizer que você deixou todo mundo feliz? Você agradou toda a sua família? Você teve o apoio dos seus colegas de trabalho? Ele vai perguntar: você cumpriu meu propósito para a sua vida? Você correu sua corrida? Você terminou sua tarefa? Talvez, assim como comigo, você não esteja recebendo das pessoas
o que costumava, os elogios, o apoio, o incentivo, em vez de ficar frustrado. Tenha uma nova perspectiva. Deus está fazendo você crescer. Ele está preparando você para o próximo nível do seu destino. Quanto menos você depender das pessoas, mais fortes seus músculos espirituais se tornarão e mais alto você irá. Em Juízes, capítulo 7, os midianitas uniram forças com outros 2 exércitos que cruzaram o rio Jordão e estamos prestes a atacar os israelitas. Gideão lançou um chamado a todos os seus homens. 32 mil guerreiros israelenses apareceram e prontos para lutar. Gideão estava se sentindo bem. Ele tinha um grande exército para proteger o povo de Israel. Eles marcharam em direção a esses inimigos, mas Deus disse a ele para entrar. Você tem muitas pessoas com você. Se você vencer a batalha, você pensará que fez isso por conta própria. Deus o instruiu a dizer a todos que queriam deixar qualquer um que tivesse medo de voltar para casa. 22 mil homens se viraram e foram embora. Ele perdeu 2/3 do seu exército. Tenho certeza que Gideão engoliu em seco e disse: Deus, você viu o que aconteceu? Deus disse: sim, eu vi. Mas Gideão, você ainda tem muitas pessoas. Deus disse a Gideão para levar os 10 mil homens restantes para beber água. Ele deveria dividi-los em 2 grupos. Cada homem que colocasse a boca na água e bebesse, isso seria um grupo. O segundo grupo foi o homem que colocou as mãos e levou a água na boca. 9.700 homens colocaram a boca à água. Esse foi o grupo. Isso era para ir para casa. Apenas 300 homens bebem no sentido contrário. Seu exército passou de 32 mil homens para 300. Eu poderia imaginar Gideão: Deus, eu estava confiante com 32 mil homens e um pouco preocupado com 10 mil. Mas Deus, 300 homens, isto é impossível. Deus estava dizendo a Gideão: você não precisa de todos que acha que precisa. Dependendo de muitas pessoas, Deus está dizendo que você não precisa de todos os seus colegas de trabalho para apoiá-lo. Você não precisa ter todos os seus amigos e familiares torcendo por você. Aqui está a chave. Quanto menos você depender das pessoas, maior será a unção em sua vida. Quando você não depende de outra pessoa, esperando que ela o ajude, pensando que ela é o Salvador, então Deus irá liberar a ajuda dele em sua vida de uma vez por todas. Gideão saiu com aqueles 300 homens, 1% do que começou. Com Deus é sobrenatural. Ajudou-os a derrotar aqueles exércitos que eram muito maiores e muito mais equipados. Deus vai lhe dar vitórias onde as probabilidades estavam totalmente contra você. Você sabe, você poderia alcançar seu objetivo. Se você tivesse o apoio e as conexões, você poderia superar esse obstáculo. Se você tivesse os jogadores mais fortes, as melhores pessoas em sua equipe jurídica, Deus está dizendo para não se preocupar com isso. Você não precisa ter todas aquelas pessoas. Você e Deus são a maioria. As forças que estão a seu favor são maiores do que as forças que estão contra você. Se eles apenas me apoiarem, se você parar de depender, você realizará mais, com menos ajuda e com menos pessoas, por causa do favor de Deus em sua vida. Você está frustrado porque acha que não tem apoio suficiente. Nessa nova perspectiva, a maior força do universo está respirando em sua direção agora. Se você começar a passar nesses testes sem depender das pessoas, você não só viverá mais confiante e seguro, mas acredito e declaro que, como Gideão, você vai superar obstáculos que parecem intransponíveis, realizar sonhos que pareciam impossíveis e alcançar a plenitude do seu destino
em nome de Jesus. Nunca gostamos de encerrar todas as transmissões sem lhe dar a oportunidade de fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Você poderia orar comigo? Apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Entra no meu coração. Eu faço de você meu Senhor e Salvador. Quando você fez aquela oração simples, acreditamos que você nasceu de novo em uma boa igreja baseada na Bíblia. Mantenha Deus em primeiro lugar. Ele vai te levar a lugares que você nunca sonhou.